Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Seja bem-vindo a esse conteúdo aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um dos veículos mais interessantes e pelo menos peculiares ali em relação ao transporte de carga. A gente vai falar sobre os VUCs, veículos urbanos de carga. Você conhece esse tipo de veículo? Você já viu? Provavelmente sim, mas você já viu quais são as leis e o que rege as configurações desse tipo de veículo, principalmente quais são as principais características para você não errar ali na hora de contratar um tipo de veículo como esse, ou principalmente você comprar esse tipo de veículo? Pois é, se essa é a sua dúvida, esse vídeo aqui vai te ajudar bastante e é onde a gente traz um conjunto técnico aí para você tirar suas dúvidas e sair do outro lado com essa certeza aí da melhor escolha do teu processo aí. Maravilha? Então, te vejo aí na continuidade desse vídeo. Depois da vinheta a gente já vai dar seguimento aqui e seguir com esse conhecimento, beleza? Falou, empreendedor logístico, até lá, valeu, tchau, tchau! Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Seja bem-vindo a essa série aqui dos tipos de veículos de carga. E agora a gente vai falar sobre o VUC, que é o início aqui, né, da nossa série de veículos, tá? Então, aproximando aqui, trazendo um pouco as configurações, esses aqui pelo menos são alguns exemplos, mas antes de falar do VUC, é interessante falar de onde que ele veio. Então eu separei aqui as leis, né? Então ele se originou através do decreto 5.920 de abril de 2016, onde que ele estipulou ali, além do VUC, né, algumas configurações de zonas de restrição, zona máximas de restrição, para a circulação de veículos. E dentro dessas configurações também se inseriu o VUC, né? O VUC ali originalmente ele surgiu com a necessidade aqui de atender, ou seja, poder entrar dentro dessas regiões que elas têm a circulação, e aqui em São Paulo a gente chama de zona máxima de restrição ou centro expandido, né? Dentro dessas zonas de restrição você tem restrições de horário para determinados tipos de veículos. Então há veículos que eles podem até circular de madrugada, ou seja, eles podem entrar no centro expandido de madrugada, porém durante o dia e dependendo do horário do dia, somente o VUC pode entrar, e nem é em todos os locais, dependendo do local que for, somente de madrugada também, mesmo sendo VUC, mas ele é muito comum, principalmente usado no caminhão de bebida, né? Então você vê muito essa configuração de VUC, até uma situação que a gente tem ali que eu vou apresentar para vocês, ele é muito similar ao caminhão de bebida. Ele surgiu através desse decreto 5.920 e depois ele sofreu uma regulamentação na portaria 137, tá? Então essa portaria 137 de agosto de 2018, ele sofreu uma regulamentação em relação ao tamanho. Então antes ele estava ali com uma restrição de 6,30 m, nessa nova regulamentação ela veio para 7,20 m e 2,5 m de largura. Essa solicitação aqui veio das empresas fabricantes de caminhões para adequar o veículo 3/4 a essa nova regulamentação, porque na configuração 6,30 m era muito difícil para você poder conseguir encaixar o veículo ali e restringia muito a fabricação desse tipo de veículo. Então uma solicitação dos fabricantes para adequar, pelo menos aumentar um pouco o tamanho para 7,20 m, e aí é muito utilizado o veículo 3/4 nesse ponto aqui. Então, para você entender como é que funciona a originalidade, e também aqui eu separei um documento aqui da CET, né, próprio da CET, onde que mostra onde ficam as zonas máximas de restrições aqui em São Paulo. Então onde que está em azul aqui é onde que tem a zona máxima de restrição. Vou deixar o link das leis e também o link desse material para você poder se achar e entender ali, se aprofundar um pouco mais em relação a isso daí, belezinha? Então voltando lá ao nosso desenho, nós temos aqui, eu trouxe para vocês algumas configurações para a gente poder olhar. E as configurações que prevalecem aqui são as que a gente já combinou, então 7,20 m de comprimento e 2,5 m de largura. Nessa configuração, o peso máximo que é permitido ali é 3,5 toneladas, peso bruto total. Só que isso tem um ponto, tá? É muito interessante você ver a configuração do veículo, ou seja, a configuração que o fabricante estipula, porque você tem, por exemplo, HRs, Bom Gosto, se eu não me engano, são veículos de carga, e eles têm dois tipos de configuração. Isso daqui, por exemplo, é um HR, e ela tem um ponto aqui que é isso daqui, ó. Se você olhar aqui embaixo, ele está com rodado duplo aqui, não é simples. Então isso aqui já pode configurar que ele tem um pouquinho mais de capacidade em relação ao mesmo veículo com rodado simples.
Então, por isso que você tem que olhar a configuração do veículo, entender como é que ela funciona, entender como é que o fabricante estipulou isso para poder carregar o veículo de forma correta, tá? Então, uma das configurações são essas. Então, uma regulamentação ali, ela pode variar, então 3,5 toneladas depende muito do veículo e pode variar ali dentro dessa categoria, indo de acordo com a capacidade e autonomia do veículo. Por exemplo, aqui nós temos duas configurações do mesmo carro. Essa configuração aqui, ela é com roda simples, como a gente já falou, então é o rodado simples, né? Ele não tem duplo rodado aqui, porém essa configuração aqui de trás não, ela já tem o rodado duplo, então ela já muda. Por quê? De acordo com a configuração do fabricante, esse veículo aqui já aceita maior capacidade de peso, então ele pode variar bastante aí em relação a isso. Então eu separei aqui pelo menos os pesos para a gente poder entender. E o que acontece? Esse primeiro veículo aqui, ele pode até pegar 3,5, mas acredito que seja muito difícil, ele pega até um pouco menos. Esse outro veículo que ele tem rodado simples está com 3,5 também, mas esse veículo que está com rodado duplo, ele já pega 5 toneladas de peso bruto total. Bom, isso já muda bastante, né? Um ponto, tá? E uma coisa que a gente vai discutir ao longo dos vídeos é o seguinte: peso bruto total, ele é composto pela tara mais lotação. Então, o que cabe no veículo é a lotação dele menos a tara, beleza? Então, a combinado disso é peso bruto total, tá bom? Belezinha? Então, vamos lá. Aqui nós temos os VUCs. Então, como eu já falei, né, esse é um VUC HR, é um padrãozinho ali. Um VUC aqui padrão, Mercedes. Então, você vê que a configuração dele é essa daqui, né, que a gente já olhou. Ele tem um duplo eixo aqui. E toda essa parte de furgão, esse tipo de coisa, que é muito comum em relação a centros, né? Principalmente veículos de entrega de e-commerce. Tem até variações elétricas também, eles são muito utilizados. Então eles entram na mesma categoria de tamanho e largura, tá? Belezinha? Então tá bom. Nessa sequência aí a gente tem os 3/4. Os 3/4 eles vêm em duas configurações. A primeira configuração é essa daqui, simples, ou seja, não é trucado, então é muito comum você achar também. Geralmente caçambinhas de entrega de depósito, tem bastante isso daqui, eu já vi bastante já. E bebida também, entregas convencionais também, então é muito comum você achar sprinters, por exemplo, nesse caso aqui, para se fazer entrega. Então esse aqui é um caso que é comum em relação ao transporte, tá? Como o VUC. Outra situação também que tem é esse daqui que eu comentei, né? Ele é o VUC trucado. Ele é muito comum em entrega de bebidas. Então, em grandes centros, ali vai ver bastante, principalmente Coca-Cola, até entrega de outros tipos de bebidas, né? Ele também é muito comum. E a configuração dele permite ele carregar mais peso, né? Então, se você olhar aqui, essa parte do rodado duplo aqui, permite ele ter uma capacidade de peso muito maior em relação ao 3/4 convencional. Se eu não me engano, o peso bruto total dele vai a 13 toneladas, vai depender muito da configuração do veículo, mas ele pode variar bastante em relação a isso daí. Então, tá aqui, ó. De 9 a 13 toneladas de peso bruto total, respeitando a configuração de 7,20 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. A altura ali, geralmente, não pode passar muito, 3 metros, alguma coisa assim. Mas o que demanda muito mesmo a diferença é largura e comprimento. Belezinha? Outro ponto aqui em relação ao 3/4. Nem todo 3/4, de fato, ele é um VUC, tá? Então toma muito cuidado com isso. Há 3/4 que eles são maiores que 7,20 metros, ou seja, ele não entra na categoria VUC. Para ser VUC, aí você tem que fazer um cadastro, tem tudo ali na lei, e eu vou deixar os links ali para vocês poderem olhar, mas nem todo 3/4 ele pode ser considerado como um VUC, tá? Beleza? Então, esse é um ponto interessante da gente entender aí esse contexto. Em relação aos VUCs, esse é o contexto que a gente tem para explanar e trazer para vocês. Então, em relação aos VUCs, é isso que a gente tinha a falar nesse contexto aqui, para te apresentar as características, os principais pontos em relação a esse tipo de veículo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre os veículos semi-pesados, belezinha? Então, daqui a pouquinho a gente já chega lá, na sequência a gente já vai estar falando sobre isso daí. Valeu, até lá, tchau, tchau!